Olá, eu cumprimento a todos na graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos compartilhar sobre um tema que tem assombrado a humanidade desde os seus primórdios, mas que neste século parece ter se tornado a marca registrada de nossa geração. Se eu pudesse resumir o tempo em que vivemos em uma única palavra, essa palavra seria medo. Vivemos uma verdadeira epidemia do medo. Medo da violência que inunda nossas ruas, medo de perder o emprego que sustenta a nossa casa, medo das contas que se acumulam como montanhas diante de nós, medo do que o dia de amanhã pode nos revelar. Mas existe um medo ainda mais cruel, mais silencioso e devastador, o medo da rejeição, o pavor de não sermos aceitos. Quantos de nós sorrimos por fora, mas trememos por dentro? Quantos carregam máscara para esconder a insegurança, tentando agradar a todos, mas sufocando o coração? É como se a alma gritasse por liberdade, mas o medo nos mantivesse aprisionados. E foi exatamente para corações assombrados, para almas que tremem diante da rejeição, que Jesus entregou uma mensagem de amor e coragem em Mateus capítulo 10, versículos de 26 a 33. Ali o Mestre nos lembra que não precisamos temer os homens, porque somos amados por Deus com um amor que não conhece cancelamento, rejeição ou abandono. O medo pode ser a marca do céu, mas o amor é a marca da eternidade. O mundo pode nos rejeitar, mas o céu nos chama de filhos. A sociedade pode nos cancelar, mas Cristo nos confessa diante do Pai. Hoje, quero te convidar a despir-se do casaco pesado do medo e vestir-se da leveza da esperança. Pois confessar a Jesus não é apenas um ato de fé, é um gesto de amor, é um romance eterno entre o Criador e a criatura. É a certeza de que nunca estaremos sozinhos. Então nós criamos, a partir dos versículos 26 e 28, o que chamaríamos de a matemática do medo, pois os versículos nos diz: portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-vos às claras, e o que escutais ao ouvido, dos eirados pregai. E não temais os que matam o corpo, que não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Certa vez, um menino estava em um barco com o pai segurando o leme durante uma forte tempestade. Todos os passageiros estavam apavorados, mas o menino permanecia tranquilo. Alguém perguntou: por que você não tem medo? E ele respondeu: porque quem está segurando o leme é o meu pai. Ele não vai deixar o barco afundar. Assim é a nossa vida. O medo bate a porta como uma tempestade que ameaça derrubar tudo ao redor. Mas quando lembramos que quem segura o leme da embarcação é nosso Pai Celestial, podemos descansar, porque não navegamos sozinhos. Jesus nos diz algo que soa chocante e libertador: não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Ele não nega as tempestades da vida, não finge que as ondas não existem, mas nos ensina a enxergar além delas. Ele nos revela a matemática eterna. O poder dos homens e das crises termina no túmulo, mas o poder de Deus atravessa a eternidade. Quando você não teme a Deus, acaba se tornando escravo de tudo: do chefe que oprime, das dívidas que sufocam, da opinião alheia que aprisiona. Mas quem teme a Deus encontra liberdade. Quem teme a Deus não treme diante do mundo, porque sabe que está seguro nos braços do Pai. O medo é como uma sombra que tenta roubar nossa paz, mas o amor perfeito lança fora todo o medo. O temor do Senhor não é pavor, é reverência contínua, é confiança permanente do Deus que nos chama de filhos. É olhar para Ele e dizer: ainda que o mundo inteiro me rejeite, eu descanso no teu abraço. Assim, o coração que teme a Deus não se curva diante das ameaças da vida.
mas se ergue com coragem, porque sabe que a eternidade já está garantida. O medo pode até bater a porta, mas quem abre a janela da fé, deixa a luz entrar do amor de Cristo e inundar cada canto da alma. Jesus nos mostra isso e nos fala da ternura dos passarinhos, versículos 29 a 31. E diz: não se vendem 2 passarinhos por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais, pois, mais valei vós do que muitos passarinhos. Para acalmar vosso coração, Jesus escolhe uma imagem tão simples e tão bela. Os passarinhos, daquela época, eram considerados a carne mais barata, quase sem valor. Mas o mestre declara: nenhum deles cai ao chão sem a vontade do Pai. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Que ternura há nessas palavras! Ele não fala apenas de aves que voam livres do céu, mas fala de nós, de cada detalhe da nossa vida. Ele nos lembra que não somos invisíveis, não estamos esquecidos. A ansiedade é como uma sombra que sussurra: você está sozinho. Mas a cruz grita mais alto: você é amado. Se Deus cuida de um passarinho que ninguém nota, como não cuidaria de você, porque Ele entregou o seu único filho? Você tem valor infinito. Não é um valor que o mundo mede em curtida, aplausos ou salários. É o valor medido pelo sangue derramado no Calvário. É o valor de alguém que foi buscado, resgatado e amado até o fim. Então, quando o medo, a ansiedade bater a porta, lembre-se: o Pai conhece até o número dos fios do seu cabelo. Ele não apenas sabe quem você é, Ele se importa com quem você é. E quando você olha para a cruz, descobre que não há rejeição capaz de apagar esse amor. Por isso, eu te convido a tomar uma posição hoje. Essa posição é confessar ou negar Jesus Cristo. E ele diz isso lá nos versículos 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Aqui Jesus chega ao ponto de decisão. Qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai. Confessar a Jesus é despir-se do casaco do medo e vestir-se da túnica da coragem. Vivemos em uma era marcada pela síndrome do cancelamento, onde muitos tremem diante da possibilidade de rejeição. O medo de não ser aceito na internet, no trabalho, ou até mesmo entre amigos, tem silenciado vozes que deveriam proclamar o nome de Cristo. Mas negar Jesus para conquistar aplausos passageiros é como trocar a coroa da eternidade por flores que murcham no dia seguinte. É abrir mão do amor que nunca falha para abraçar elogios que desaparecem com o tempo. O mundo pode até oferecer palcos iluminados, mas só Jesus oferece o altar da vida eterna. Ele não nos chama para sermos populares, mas para sermos fiéis. Não nos convida a agradar multidões, mas a viver um romance eterno com o Criador, onde cada ato de fé é uma declaração de amor. Confessar a Cristo é dizer: prefiro ser rejeitado pelos homens do que perder o abraço do meu Salvador. É escolher olhar apaixonado de Jesus, que nunca nos cancela, que nunca nos abandona, que sempre nos recebe com graça. Hoje Ele te chama para despir-se do medo e vestir-se da esperança, para trocar o silêncio da covardia pela melodia da fé. Nos convida você para deixar os aplausos passageiros e segurar firme a coroa incorruptível, que já está preparada para aqueles que não se envergonham do Evangelho. Meu amigo, minha amiga, o medo é uma prisão invisível.
Mas hoje Jesus veio colocar a chave da liberdade em sua mão. O medo dos homens é passageiro, o cuidado de Deus é eterno. A você que vive refém dessa ansiedade chamada medo, preocupado com o que os outros pensam, sufocado pela necessidade de aprovação, Jesus te chama para sair desse cativeiro e respirar o ar da verdadeira liberdade. Não sacrifique sua alma no altar da aceitação social. Não troque a coroa da vida eterna por aplausos que se desfazem no vento. Você deseja o perdão dos pecados e a paz que não se abala, não tenha medo. O amor perfeito lança fora todo medo. Confesse publicamente que Jesus é o Senhor da sua vida. Ele não te rejeita, não te cancela, não te abandona. Ele te recebe com braços abertos e com os olhos cheios de ternura. Tome uma decisão por Cristo. E se você tomou essa decisão, repita comigo essas palavras todo o seu coração. Senhor Jesus, hoje eu reconheço que o medo e a ansiedade têm tentado aprisionar minha vida, mas eu escolho confiar no teu cuidado absoluto. Eu rejeito a escravidão da aprovação humana. Perdoa, Senhor, os meus pecados. Lava-me com o teu sangue. Eu te confesso publicamente, como Senhor e Salvador, e creio na promessa de que meu nome será confessado diante do Pai na glória. A partir de hoje, minha vida pertence a ti. Amém. Se essa mensagem e essa oração tocar o seu coração, declare agora com coragem: hoje eu aceitei Jesus Cristo como Senhor da minha vida.